Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Aqui é a professora Eunice, professora de História de vocês. Eu quero deixar aqui um grande abraço para os meus alunos do sexto ano lá do Parque Tararé. Queridos e amados alunos, sintam-se abraçados pela tia Eunice. Hoje nós vamos dar continuidade àquelas temáticas trabalhadas nas aulas anteriores. E o que foi que a gente trabalhou na aula anterior? Vamos fazer uma retomada. Nas aulas anteriores a gente viu um pouco sobre o ensino de história, procurando saber o que era história, qual a importância da história, que fatores, que elementos são elementos possíveis para se trabalhar dentro da história. O que a história estudava? Depois a gente viu o que são fontes históricas, para que elas servem e de que forma o historiador ele vai utilizar essas fontes para fazer a construção da história. E hoje a gente vai trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar os primeiros povoadores da Terra, certo? Então identifiquem esse conteúdo no livro de vocês, provavelmente seja o terceiro capítulo de vocês e vamos iniciar essa aula. Dentro dessa habilidade, a gente vai identificar diferentes interpretações históricas acerca da origem do homem. Então, aqui a gente vai ver teorias também que falam sobre a origem do ser humano. Existem centenas de teorias a respeito do surgimento desse homem aqui na Terra e nós vamos trabalhar com duas teorias na aula de hoje. Nós vamos analisar essas explicações míticas e científicas. Vamos lá. Então, a origem do ser humano. Você sabe responder de onde viemos? Você já teve essa curiosidade de se questionar de onde viemos, de que maneira a gente surgiu, como viemos e quem somos? Então, esses são questionamentos que o ser humano tem desde o seu momento que ele tem um desenvolvimento intelectual. Então, o ser humano, desde sempre, ele teve essa necessidade de buscar a sua identidade. Então, ele sempre vai buscar respostas para poder responder esses questionamentos. São as primeiras elementos que foram utilizados dentro da filosofia, é o questionamento de saber quem ele é, de onde ele veio. Então, a história, ela traz um pouco dessas evidências, né? Ela traz uma evidência científica e ela traz uma evidência cultural para explicar o surgimento desse ser humano. Então, existem duas explicações muito conhecidas. Existe uma teoria que é uma teoria divina, uma teoria da criação, que eu acredito que a maioria de vocês conheçam, que nós, seres humanos e todos os seres vivos e tudo que existe dentro desse planisfério foi criado por algo maior. Então, essa teoria ela é chamada de criacionismo. E o que ela defende? Ela defende que a vida e toda a matéria existente são resultado da ação direta de um Criador, ou seja, de um Deus. Então, desde o surgimento da humanidade, no momento que o ser humano ele evoluiu, ele se pautou em explicações, e essas explicações, ela estava ligada a um Deus criador dessa nossa realidade. Não esse Deus que a gente conhece como Deus único, mas sempre o ser humano ele buscou explicações divinas para poder explicar a sua realidade. Vai chegar um determinado momento da nossa sociedade onde ela vai estar cientificamente mais evoluída e ela vai desenvolver outras teorias para explicar a origem desse ser humano. Mas uma das primeiras explicações que tivemos, ou o primeiro contato de saber quem somos, é através da religião. Então, a grande maioria das religiões monoteístas colocam que o indivíduo ele foi criado por um ser maior, ou seja, um Deus. E qual é a base que se utiliza para a fundamentação dessa teoria? É a Bíblia. Geralmente nas religiões monoteístas, a grande maioria possui seus livros sagrados. E dentro do cristianismo a gente tem a Bíblia. E essa Bíblia ela fala, vai ter um capítulo voltado só para a criação, que é chamado de Gênesis. Então essa imagem aqui, ela representa a criação desse ser humano. Representando aqui Deus e aqui representando o homem.
além dessa teoria do criacionismo que você já teve contato, desde o momento que você passou a se inserir na sociedade, você teve contato com esse conhecimento. Mas além dela, existem outras teorias que são teorias científicas. E uma das teorias científicas que falam da origem e da evolução do ser humano é uma teoria chamada de evolucionismo. Isso você encontra nos livros de história do 6º ano. Então, se você tiver mais curiosidade sobre essa temática, você pegue o seu livro de história e dê uma lida nesse capítulo mais atentamente para que você possa me acompanhar e compreender melhor esse tema. Então, essa teoria ela é uma teoria científica, ela é muito utilizada para exemplificar o ser humano e ela é formulada já no século XIX, é bem recente essa teoria. Ela foi formulada por um cientista chamado Charles Darwin. Para ele, os seres vivos eles se originaram de formas mais simples de vida e depois elas evoluíram para formas mais complexas. Então, ele vai provar cientificamente que esse indivíduo vai passar por um processo de seleção natural e só vai resistir àqueles indivíduos que conseguem se adaptar. A partir dessa adaptação e evolução, eles vão conseguir geneticamente evoluir até chegar ao estágio que a gente conhece hoje. Então, aqui eu trouxe uma tabela mostrando esse processo evolutivo. É uma imagem que você encontra facilmente na internet, ela foi extraída da internet, mostrando esse processo de evolução do ser humano. Mas no seu livro de história, eu acredito que você vai encontrar também tabelas semelhantes mostrando esse processo evolutivo do ser humano. Eu espero que vocês estejam compreendendo. Se tiver um pouco complexa essa temática desse processo evolutivo do ser humano, você dê uma lida mais atentamente ao conteúdo de vocês e, caso vocês desejem, podem questionar o seu professor também. Pergunte ao seu professor de história, questione ele sobre essa temática. Eu acredito que ele vai lhe auxiliar nesse processo. Então, uma dessas teorias dentro desse processo de evolucionismo é a seleção natural. Então, esse processo de seleção natural não aconteceu de um momento para outro. Foi um longo processo onde os indivíduos eles vão se adaptar ao meio ambiente e a partir dessa adaptação ele vai evoluir. Então, ao longo do tempo ocorrerão alterações no meio ambiente. Você sabe, você meu aluno atento à nossa realidade, você observa que e você já sabe que a Terra passou por vários processos e modificou a sua atmosfera. E essa atmosfera ela foi capaz e propícia para que surgisse a vida. E a partir de então a vegetação ela evoluísse, os seres vivos evoluíssem e a partir de então houve esse processo de seleção natural. Então aqui a gente trouxe uma imagem mostrando esse processo de seleção natural, mostrando como as girafas elas evoluíram. Então, ao se reproduzir, transmitiu as características aos seus descendentes. Então, aqueles animais, aqueles indivíduos, aqueles seres vivos que não conseguiam se adaptar ao meio ambiente, eles deixaram de existir. E aqueles que conseguiram se adaptar ao meio ambiente, eles vão evoluir. Então, as suas características genéticas vão sendo passadas para os seus descendentes. Ok? Se tiverem com curiosidade em relação a essa questão da genética, de características genéticas, busquem informações mais aprofundadas ou na internet, ou no livro de vocês, ou com o professor de história. Ok? Vamos continuar a nossa aulinha. Então, os primeiros seres vivos, os primeiros seres humanos, eles são chamados de australopithecus. Então, aqui a gente trouxe uma imagem representativa desses primeiros seres vivos, certo? Então, os australopithecus, eles representam os primeiros hominídeos. Eles viveram na África do Sul e Oriental entre 4 a 2 milhões de anos atrás. Mas, professora, como é que a gente sabe que isso aqui é real? Como é que a gente teve informação desses seres vivos? Através de achados arqueológicos. Então, os historiadores, isso aqui a gente trabalhou na aula passada, que os historiadores, eles têm a responsabilidade de buscar fontes e através dessas fontes, eles procuram desenvolver essa história. Então, através dessas fontes que são esses achados arqueológicos aqui, esses fósseis que eles encontraram, foi feita pesquisas e fizeram a datação. E a datação que foi estabelecida aqui foi por volta de
4 milhões de anos atrás. Eles encontraram o quê? Eles encontraram um crânio, então representando, e tabelaram, e determinaram que ali seria o de Australopithecus. Então eles eram semelhantes aos símios, ou seja, aos macacos. Porém, já tinham algumas características humanas, como a bacia larga, né, a bacia, essa cintura aqui, em forma de cesto. Ela já tinha uma dentição com incisivos largos e mãos que permitiam eles agarrar. Então essas são as características desses primeiros humanos aqui, que são chamados de Australopithecus. Esse ser humano aqui, ele vai passar por um processo de seleção natural. Eles vão se adaptando àquele local e vão evoluindo. À medida que eles vão se reproduzindo e se adaptando naquele local, aqueles indivíduos eles vão evoluindo. Por isso que essa teoria de Darwin ela é tão aceita dentro da ciência. Por quê? Porque ela aborda que o indivíduo ele se adapta àquele território e a partir daquela adaptação ele vai evoluir até chegar a níveis que a gente conhece hoje, que são os Homo sapiens sapiens. Então aqui já é a forma mais evoluída desse homem, né, que é o Homo sapiens sapiens. Aqui é um dos primeiros que a gente colocou para vocês, que são os Australopithecus. Depois eles evoluíram para uma forma mais adaptada ao meio ambiente. Ele já tinha habilidade para agarrar, subir em árvores, pegar pequenos animais, que são os Homo habilis. Depois a gente teve aqui o Homo erectus, como vocês estão observando, ele já tinha uma postura diferente desses outros aqui, que é o Australopithecus e o Homo habilis, o Homo neanderthalis, que provavelmente fosse aqueles homens que vivem em cavernas, e por fim a gente teve aqui nessa escala evolutiva o Homo sapiens. O Homo sapiens, ele se distingue desses outros seres vivos aqui, seres humanos, por quê? Porque ele tem características específicas, ele possui uma capacidade mental mais evoluída, ele já possui uma linguagem verbal, ele conseguia se expressar sonoramente, até a fala dele evoluiu. Os outros indivíduos, eles não possuem essa evolução na fala. Aqui o Homo sapiens, ele já desenvolve a agricultura, ele já domestica animais, ele já tem um conceito de família. Então, é isso que o diferencia desses outros seres vivos. Então, para alguns cientistas, o Homo sapiens sapiens, por ter um cérebro maior que o das outras espécies, era também o mais inteligente. Então, se você está com curiosidade em relação a essa escala evolutiva, pesquisem em outras fontes, pesquisem em outros livros, ou na internet, ou até mesmo com o seu professor, ok? É porque a nossa aulinha é de 30 minutos, então não dá para a gente falar especificamente, mais abrangente, sobre cada indivíduo desse. Então, se ficou alguma curiosidade referente a isso, vocês podem estar pesquisando. Vamos continuar aqui a nossa aula. Então, o que são fósseis? Isso aqui eu já coloquei na aula anterior. Eu só trouxe para vocês para retomar esse conhecimento de vocês, para que vocês compreendam que através desses achados historiográficos aqui é que nos permitiu fazer a catalogação desses indivíduos, fazer análise sobre esses indivíduos, né, que são os seres humanos que vocês viram agora há pouco. Então os fósseis são vestígios ou ainda restos de animais, plantas ou seres vivos que foram armazenados em rochas. Então aqui eu trouxe imagens de elementos que representam fósseis. Então, para ser fóssil tem que ser um ser vivo. Até uma planta ela pode ser um fóssil. Então, se quisermos fazer uma análise sobre uma planta antiga através de um fóssil, é interessante que se faça uma análise bem específica. Aí entra o auxiliar do historiador, que o historiador, como eu coloquei para vocês, ele se utiliza de vários outros profissionais. Ele vai buscar um profissional que compreenda melhor sobre plantas, né? Um botânico, por exemplo, que possa fazer a datação referente a esse tipo de espécie. Caçadores e coletores. Então, gente, esse tema aqui, ele está no livro de história de vocês do 6º ano, para quem utiliza
o livro de Alfredo Boulos Júnior, ele vai abordar isso aqui sistematicamente, essa mesma temática. Eu estou seguindo especificamente esse livro. Então você viu que, primeiramente, você viu as duas teorias sobre o surgimento desse ser humano, né? Falamos sobre a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Depois a gente falou um pouco dessa escala evolutiva, a gente citou o que era fósseis. Agora a gente vai trabalhar um período historiográfico onde houve o início do surgimento desse ser humano e como é que era a forma de adaptação desse indivíduo, que é o período do Paleolítico. O período do Paleolítico é a fase onde o ser humano ele ainda não desenvolve uma agricultura, onde ele vai caçar o seu alimento para poder se alimentar, onde ele vai apenas colher os frutos daquele local. Quando aquele fruto daquele local acaba, ele vai para um outro local. Então, ele é um indivíduo nômade dentro desse período do Paleolítico. Então, o período do Paleolítico também é conhecido como período da pedra lascada. Por que esse período recebe esse nome? É por conta dos objetos que eles utilizavam para poder fazer a sua caça, para poder se defender. Então, eles utilizavam pedras. E essas pedras, elas não eram polidas, eram pedras lascadas. Se ele quisesse matar um animal, pegava uma pedra dessa, tacava na cabeça desse animal ou perseguia esse animal para poder obter esse alimento. Então, por isso que esse período recebe essa nomenclatura. Então, esse período, ele se estendeu por volta de 3 milhões de anos, até 10 mil anos antes de Cristo, e foi subdividido em 3 fases: Paleolítico inferior, médio e superior. Então, é um período que não foi, aconteceu de um momento para outro, não. Foi um processo gradual, no mesmo período em que o ser humano ele foi passando por esse processo de evolução. Quando esse homem já estava adaptado, quando ele estava evoluído, quando ele conseguiu descobrir a agricultura, aí vai mudar-se o período. Ele já vai passar por um período chamado período neolítico. Então, abrangendo os 3 períodos resumidamente, o Paleolítico é um período em que o homem sobrevivia tanto da coleta quanto da caça. Então, para poder se alimentar, ele tinha que procurar o seu alimento. Para poder caçar, ele tinha que perseguir esses animais. É o período onde o homem ainda vivia em cavernas. Aqui é uma representação de um filme muito conhecido, que é A Era do Gelo, aqui onde seres humanos vão em busca do seu alimento. No caso, eles estão perseguindo aqui um mamute. Alguns animais desse período já não existem mais, são animais pré-históricos. São animais que não conseguiram se adaptar, eles não conseguiram sobreviver, então deixaram de existir, passaram a ser extintos. Então, por depender da caça e da coleta, o homem, ele era um ser nômade, ou seja, o que é um indivíduo nômade? O que é um homem nômade? Um homem nômade é aquele homem, um indivíduo que não possui uma casa, um local fixo para viver, até porque ele tinha que caçar, tinha que procurar seu alimento. Então, se aquele alimento naquele território acabava, se ele consumia tudo, já não tinha animais para que ele pudesse caçar ou alimentos que ele pudesse colher, ele tinha que ir para um outro local. Então, ele não tinha uma moradia fixa. Eles nem construíam casas, eles se abrigavam em cavernas nesse período. Então, esse homem desse período paleolítico, ele era um homem nômade. Domínio do fogo. O domínio do fogo foi um elemento muito importante para a evolução desse ser humano durante o Paleolítico, até chegar no Neolítico. Por quê? Porque o fogo ele é essencial para a sobrevivência desse ser humano. Então, ele já conhecia o fogo, mas eles não tinham o domínio desse fogo. Precisou-se para que esse ser humano evoluísse intelectualmente para que ele percebesse como é que ele ia produzir aquele fogo, para saber como é que ele ia manter aquele fogo por mais tempo. Existe até um filme que vocês podem encontrar facilmente na internet, chamado A Guerra do Fogo.
Os cientistas explicam que o fogo surgiu na Terra há 400 milhões de anos. E qual foi o primeiro contato desse ser humano com esse fogo? Através dos raios. Os raios caíam nas árvores e aquela árvore ficava em chama. Então aí foi o primeiro contato do ser humano com o fogo. O fogo, ele é extremamente importante para esse ser humano, porque com o fogo ele pode se aquecer, ele pode afugentar outros animais, ele pode se defender, ele pode assar o seu próprio alimento. Então, é uma descoberta incrível para esse ser humano, até para que ele possa fazer outras construções, para que ele possa desenvolver tecnologias durante esse período, como o período dos metais aqui, que ele vai ter que se utilizar do fogo para poder desenvolver melhores armamentos, ok? Espero que estejam compreendendo. Se tiver ficando alguma dúvida, você vai dar uma pausa, vai questionar o seu professor, vai fazer a leitura no seu livro ou até mesmo buscar na internet. Vamos continuar. Um outro momento dentro da história, como eu coloquei para vocês, é o Neolítico. Ele é intitulado como Agricultores e Pastores. Aqui é o período onde o Homo sapiens, né, que é da última fase, ele já está fixado no local, ele já desenvolve o seu alimento. Antes, no Paleolítico, o homem ele apenas colhia o seu alimento, ele caçava os seus animais para poder se alimentar. Aqui não, ele já vai desenvolver a agricultura. Dentro da historiografia, coloca-se que provavelmente quem descobriu a agricultura foram as mulheres, principalmente porque dentro desse grupo os homens iam caçar e as mulheres ficavam na caverna e tinham mais perspicácia para essa observação da natureza. Então, através dessa observação, pôde-se desenvolver essa agricultura. E essa agricultura, ela não foi desenvolvida ao mesmo tempo, foi desenvolvida em vários locais diferentes e em períodos diferentes, ok? Período Neolítico, também conhecido como Pedra Nova ou Idade da Pedra Polida. Durante o Neolítico, os hominídeos utilizavam a pedra polida para fabricar seus instrumentos. Então, aqui são tecnologias desenvolvidas durante esse período. Antes, no período da pedra lascada, do período paleolítico, o seu instrumento aqui, ele não era desenvolvido. Eram muito grotescos, eram pedras apenas lascadas. Dentro do Neolítico, observe que essas ferramentas, elas são mais elaboradas. Então, por isso que esse período também é chamado de pedra polida. E um grande avanço dentro desse período historiográfico aqui vai ser o desenvolvimento da agricultura. Isso permitiu uma modificação completa, estrutural e social do ser humano, porque esse ser humano ele vai deixar de ser nômade, todos eles não. Vai ocorrer gradualmente. Então, aqueles grupos mais desenvolvidos, eles vão se fixar no local, eles vão desenvolver aquela agricultura, eles vão domesticar os seus animais, eles vão formar famílias. Então, a partir dessa fixação na terra, esse ser humano ele vai evoluir essa escala social, que vai formar cidades e governos institucionalizados que temos hoje. Então, tudo é um processo evolutivo. Então, além disso, ele pôde utilizar a terra, plantando os seus frutos e colhendo. O último período que eu vou trabalhar com vocês é o período da Idade dos Metais. Vocês viram, só retomando aqui o nosso conteúdo, que esse ser humano ele passou por uma série de processos de adaptação no meio ambiente. Ele vivenciou um período chamado Paleolítico, depois Neolítico, e agora ele chega no momento mais avançado, que é a Idade dos Metais. É um momento que ele já tem o domínio das ferramentas, suas ferramentas de trabalho, suas ferramentas de guerra. E por isso que o fogo é tão importante, porque aqui ele vai poder fundir os metais, ele vai poder desenvolver armas para que ele possa desenvolver guerras ou para lutar ou até mesmo para poder caçar os seus animais.
Então, esse período vai ser a última fase da pré-história, que vai de 5.000 anos antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo. Ele recebe esse nome porque foi a matéria-prima utilizada e desenvolvida durante esse período. Alguns estudiosos consideram que a Idade dos Metais é a fase final dentro desse período do Neolítico. Então, esse período do desenvolvimento dos metais, ele foi muito importante para o desenvolvimento da humanidade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido essa temática. Se tiverem ficado com alguma dúvida referente a esse conteúdo, dê uma retomada. Esse tema que a gente está abordando sobre os povoadores da terra é um tema que a gente já trabalhou com vocês. Nós estamos apenas fazendo uma retomada do conteúdo com vocês. O que foi que a gente trabalhou na aulinha de hoje? Nós trabalhamos sobre as duas teorias da origem do ser humano. Existem várias teorias, mas a gente abordou a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Depois a gente falou um pouco sobre a escala evolutiva do ser humano. Posteriormente a gente falou sobre os 3 períodos historiográficos onde esse homem ele se desenvolveu, que é o Paleolítico, né, que é o período da pedra lascada, o Neolítico, que é o período onde houve o desenvolvimento da agricultura, esse homem pôde se desenvolver, e a última fase que tivemos aqui, que é o período da Idade dos Metais. E é isso, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham uma semana abençoada e até a nossa próxima aulinha.